Salve-me às vezes, meu coração chora. Vai chegando a noite, eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. Mas quando chego, olho pro altar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está acabada. Vejo em teus olhos um olhar sofredor, porque se lembra com saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía. Aquela que é igreja de oração. Igreja pequena, vamos juntos. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder saía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora? Onde está agora? Aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía. Divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Hoje tu dissipaste toda a sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, vamos juntos, meu seu voz. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada e faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que uma mão te cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste tornou as 99. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas, ao buscá-las foi, encontrou tremendo de frio, curou suas feridas, pôs mão em seus ombros e acreditou. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Vou entregar aqui o microfone ao pastor Emanuel. Vou orar por ele. Senhor, tu já faz o teu filho instrumento, Senhor, da tua palavra. Ele já tem em seu coração, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer que diga a esse povo crente que veio à sua igreja hoje, Senhor. Ó Senhor, usa o Senhor.
Senhor. Seja com ele, com a sua família. Que o Senhor possa estar também chegando aos nossos corações com essas palavras. Que nós estejamos prestando atenção, que o nosso coração agora seja terra boa para as sementes que o Senhor vai deixar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Graça e paz de Jesus. Amém. Lembrar dos tempos passados é muito bom. Todo mundo tem uma história. A igreja tem uma história. Você tem uma história. Nós temos uma história. E essas histórias, elas precisam ser relembradas. Ninguém vive de passado, mas o nosso passado construiu esse futuro que nós vivemos. E essa vida hoje que nós temos. Às vezes, não tão maravilhosa, mas com Jesus. E com Jesus tudo é maravilhoso. Às vezes, não como nós queríamos, mas como Deus sonhou para a minha vida e para a sua vida. E que bom que a igreja só tem poucos lugares, 2, 3, 5, 7, 8, 9 fora. Não, brincadeira. Temos ainda uns 10 lugares. Convide pessoas a estarmos juntos na casa do Senhor, adorando a Ele. Não só no domingo, como a pastora Adriana falou, mas temos a nossa programação semanal que daqui a pouco você vai conhecer. Eu estou com o olho assim porque ontem foi muita carne, muito churrasco. Quantos homens estiveram lá em casa ontem? Levanta a mão. E as mulheres que foram para a casa de Silvia? Eita, ainda sobraram uns 30 caranguejos. Mais de 30 caranguejos para o almoço hoje. Então você que nunca nos visitou, quem nunca foi lá em casa? Quem nunca foi? 1, 2, olha, graças a Deus, porque vocês perguntar ao pastor quem nunca foi. Se 80% da igreja levantasse a mão, né? Então você é meu convidado para a gente comer caranguejo, feijoada e o que tiver lá em casa. Costela não tem mais. Só de Adão. Porque foi muito gostoso, não é isso, Fernando? Foi um momento maravilhoso. As mulheres chegaram tudo empolgadas lá, depois no final, ainda fez um louvor. Você pode conferir isso no story da igreja, no Instagram, você pode estar seguindo. Gente, homem quando se junta só sai coisa padrão quinta série. Então a gente brincou demais, não foi? As mulheres às vezes dizem, o que esses homens estão conversando? Besteira, nada a ver. Fomos de fato como criança, não é, Marcelo? E foi um momento maravilhoso. E é isso, gente. E a palavra que Deus tem para a minha vida e para a sua vida dessa manhã. O tema é a honra de pertencer a uma família. Olha, você é um projeto de Deus para dar certo. Corta a gravação. Volta. Desculpa, viu, Silvio? Deixa eu voltar. A presa estava tão empolgada aqui na minha frente. Take novamente. A mão aqui, para ver se dá certo. Você é um projeto de Deus aqui nessa terra. Amém? Amém. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer realizar a nossa vida emocionalmente. Deus quer realizar a nossa vida espiritualmente. Deus deseja realizar várias áreas de nossas vidas. Mas eu não conheço, pastor Edivaldo, ninguém que consiga viver sozinho. Eu não consigo, pastor Edivaldo. E não conheço ninguém que consiga viver sozinho. Porque esse senso de pertencimento a um local, a uma casa, a uma família, a um povo, nos traz referências e traz a nós uma identidade poderosa. Quando nós dizemos, nós somos crentes, nós estamos assumindo uma identidade. Nós estamos assumindo um compromisso com uma linhagem. Quando nós dizemos, meu nome, quando eu digo assim, meu nome é Emanuel Guedes Dias Barbosa, ali é uma história familiar. Cada sobrenome, cada nome nosso tem uma referência familiar que traz uma carga. E essa carga muitas vezes é uma carga positiva, mas também traz uma carga negativa, não é? Eu não sou muito do viés da maldição hereditária.
Mas eu entendo, como juridicamente não é minha área, mas o trato sucessivo, as repetições constantes de situações, deixam na mão do diabo legalidades e triunfos. E essas legalidades e triunfos, elas se tornam reais na vida de muitas pessoas, que dão oportunidades, que dão brechas. Isso é em qualquer área, viu? Não precisa ser super crente nem nada. Mas eu quero introduzir com o Salmo 68, versículo 6, dizendo que Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Essa introdução dessa ministração, dessa manhã aqui, eu tive um testemunho vivo ontem na minha casa, de um homem que foi morador de rua, de um homem que passou por tantas situações na vida, mas aprove a Deus endireitar os caminhos dele. E hoje esse homem vive, ele tirou todos os irmãos dele da rua. Eram 6 irmãos, um morreu no mundo da situação, e o pai e a mãe dele também nasceu na rua. E esse homem deu uma casa para a mãe e para o pai, e deu uma casa para os 5 irmãos dele, uma para cada um. Quem poderia fazer algo brilhante desse na vida de alguém, se não o Senhor? Mas esse homem não é crente, esse homem não é evangélico, esse homem não é cristão. Mas existem habilidades, aptidões, existem coisas no nosso coração que só o Senhor conhece. E quando nós colocamos um projeto diante do Senhor, independente do que você professa, Deus realiza o desejo do seu coração, se estiver de acordo com a vontade dele. Então você que está solitário, Jesus preparou um lar para você. Jesus preparou uma casa para você. Eu tenho vivido sozinho, esquece, só basta conhecer a gente agora que você certamente não vai mais andar só. Dessa vez agora, viu, a gente vai. Michel chegou para mim e disse: pastor, tu saísse de sedentário para influencer, porque eu estou levando a galera da igreja todinha para malhar. Mas sabe por quê? Você acha que eu vou chamar um gordinho para me derrubar de novo? Eu tenho que chamar os bodybuilders mesmo, os caras de tal, e aquela conversa. A gente precisa também ser estratégico, né? Fernando estava lá num peso arretado, e eu perturbo na academia, viu? Eu vejo um maguinho que parece um tizil querendo pegar peso. Eu não vou deixar um maguinho desse me humilhar, né, Fernando? E tem sido bênção, porque Deus prepara um lugar de família para a gente. Deus nos prepara, então seja bem-vindo à sua casa. Essa igreja aqui é a sua casa. Essa igreja é o lugar que você vai se sentir bem, e às vezes até vai ficar chateado comigo. Se você ficar chateado comigo, meu irmão, eu vou gostar tanto, porque talvez a gente vai ter que se encontrar para se resolver em alguma coisa. Se você nunca conversou comigo por uma bondade, venha pela chatice que a gente se conversa. Isso é uma oportunidade na vida. São situações, a gente tem que pegar as oportunidades e transformar. E eu falei para a esposa desse homem e disse assim: eu só quero o telefone dele em uma oportunidade. Porque se eu conversar com ele, ele vai saber quem é o Deus que nós servimos. Não por orgulho, mas é só estender a mão, amigo. Não tem muita coisa para fazer, não tem muito reteté. É estender a mão, é ser, é estar, é fazer parte dessa família. A igreja não é somente uma instituição, um prédio ou um ambiente de espiritualidade. Ontem vivemos uma comunhão maravilhosa. Hoje tivemos um momento de adoração maravilhoso. Daqui a pouco algumas pessoas vão almoçar lá em casa. Liga logo para a Isa para ela tomar banho, porque a Isa comeu. Não tem almoço na casa dela. Na nossa casa não tem almoço. Toma os pedaços. É na casa de Silvia. A casa de Silvia tem piscina, a minha não tem. A casa
Carne de Silva, vamos falar. Quem vai para a carne de Silva logo para pedir para não? 8, 16, 35. É brincadeira. A igreja é a casa de uma família. A igreja é sua casa, irmão. A igreja é um lugar que você vai se sentir bem. A igreja é um local de senso de pertencimento. Ah, pastor, mas eu fui tão machucado. Eu também. Ah, mas eu fui tão... Eu também. Sabe por quê? Porque não é a instituição eclesia, e muito menos Jesus que machucam as pessoas. Somos nós que nos machucamos. Uma arma não mata ninguém sozinho, alguém tem que pegar nela. Eu ouço um discurso muitas vezes de algumas pessoas que dizem: o diabo pegou uma arma e matou. Que conversa, irmão. A metafísica existe, mas precisa de um corpo, tá? Para haver uma atuação. O diabo por si só não vai pegar. Concorda, irmã Luana? Isso é reino espiritual. Alguém precisa fazer a maldade. E alguém precisa ter a maldade no coração para alguma coisa se materializar. E esse texto que eu falei acima é exatamente o que eu preciso falar para você. Que Deus faz com que um solitário viva em família. Talvez você esteja hoje aqui: ah, que semana difícil, eu nem fui para o churrasco. Vai ter oportunidade daqui a pouco, se não for para o churrasco. Às vezes a gente passa batido mesmo, viu? Às vezes a gente esquece. Às vezes você vai passar despercebido em alguma situação. Nos perdoe por isso. Mas faz parte da igreja. Faz parte do contexto de vida. E se você passar despercebido um dia, fica tranquilo. Convida todo mundo para a tua casa. Faz um churrasco e diz: agora eu vou amarrar o valente. Isso faz parte do contexto de estarmos em vida, de estarmos em família. E não somente frequentar culto no dia de domingo. É massa esse momento. Olha para trás aí, a galera da frente aí. Está lotadinha, não está? Cinema confortável, um louvor maravilhoso. Mas enquanto acabar isso aqui, amanhã tem a Coelba, tem um cartão, tem o dia a dia, tem o chefe. E você não vai conseguir superar isso, primeiro sem Jesus, e depois sem o apoio das pessoas. E essas pessoas somos nós que estaremos junto de você. Gente, vamos estar juntos em família. Terça-feira o pastor Nicolas tem feito um trabalho junto com a pastora Adriana consigo maravilhoso. Você não sabe o que é que está acontecendo. Não sabe, hein, pastor? Não sabe, não. 40 jovens na casa de Silvio. A conta é pesada. Pode botar sanduíche. Eles botam, em vez de colocar o ketchup agora é com farinha, porque não dá. Não. Os meninos são pressão. É, velho. Pressão. O Starmania, velho, eu fico olhando assim. Eu digo: esse aí é campeão mundial. Tem uns caras que tem uns títulos aí, viu? Na quarta-feira tem um grupo se reunindo lá em casa. Tem sido um momento maravilhoso. Algumas pessoas que estão indo lá em casa têm visto. Não é teologia não, irmão. É convivência. É aprendizado, é palavra. Na quinta tem acontecido um culto maravilhoso aqui na igreja. O culto de domingo é o culto mais... né? Para, às vezes, o visitante não desaparecer no primeiro culto. Ah, eu gosto do fogo do manto. Vai ter aqui também, talvez de uma maneira diferente, mas vinha na quinta. Eu quero dar cambalhota. A gente abre essas cadeiras todinhas aqui. Por quê? Porque a igreja precisa entender que tem pessoas de várias maneiras. Você vai falar com Daisy sobre algum assunto, ela que está amarrado, o demônio, o capeta, não sei o que lá, a pastora Adriana já está se mexendo. Ela vem falar comigo, aí eu falo: fica tranquilo, irmão. Isso é um problema normal, velho. Cada um tem uma característica, né, Adriano? Cada um tem uma característica. Cada um tem uma maneira, uma perspectiva de pensar. Mas quem foi que pagou esse alto preço para nós estarmos aqui? Jesus, irmão. Foi Cristo que nós, com todas as imperfeições, com todas as dificuldades, foi Jesus que preparou
e pagou esse alto preço para que eu e você estivéssemos aqui. Talvez você já foi chamado para ir para algum lugar, para um churrasco, e não tenha o valor para pagar ou para contribuir, mas um amigo seu, um amigo mais íntimo chega para você e não, eu pago para você, eu vou proporcionar isso para você. Jesus fez exatamente isso. Nós não tínhamos condições de habitar nessa família, de sermos perdoados e de sermos incluídos na casa do Senhor. Mas esse amigo mais chegado disse: eu pago por você. Foi a morte de cruz. A cruz significa um relacionamento entre Deus e o homem, e entre irmãos. Igreja que vive só entre Deus e homem, ela tem um período de vida, porque não vai ter relacionamento. E igreja que só tem relacionamento, não tem comunhão, a igreja fica seca, a igreja fica sem vida, a igreja fica sem o Espírito Santo, a deliberação de pecado, porque se torna um clube social e um grupo de ajuntamento. E a palavra em João 13, não está aí, mas é só uma referência, relata dois discípulos, João e Judas. João tinha uma característica muito interessante, ele conseguia se relacionar. Talvez ele fosse o pastor Nicolas, que tinha aquela facilidade de chegar e de se aproximar e de reclinar a cabeça, de estar junto. Mas tinha o Judas, que certamente não é ninguém daqui, que não quis ir para a mesa do relacionamento e fez algumas escolhas. Diga assim: não ir para a mesa. É muito perigoso. Gente, a mesa revela as bênçãos de Deus, mas também a mesa revela os traidores. Quer conviver com pessoas e quer ter um feeling tanto espiritual quanto humanístico de inteligência, porque não dá para mentir muito tempo, viu? É só você dar no olho aqui, dar aquela travada. Não dá para mentir muito tempo, não. Porque o evangelho não é mentira, porque uma mentira não dura muito tempo. Não há quem diga que o evangelho não existe. Não há quem diga que Jesus Cristo não existiu aqui nessa terra, porque a história está há mais de 2000 anos sendo contada, contestada, mas as evidências que somos nós estamos aqui. A igreja tem crescido e uma mentira ela não cresce, uma mentira ela se propaga, mas quando ela é descoberta, meu irmão, ela fecha o cerco dela e bate em retirada. Então vamos ter esse momento de comunhão. Chris Vallotton fala algo muito interessante. Diz assim: se deseja intimidade, porém sem firmar alianças. As pessoas querem caminhar com todo mundo, querem estar juntos com todo mundo, querem se relacionar, querem oportunidades, mas ninguém quer fazer aliança. Ninguém quer ter o compromisso e a responsabilidade. As pessoas querem viver de uma forma superficial. Você sabe o que é aliança, meu irmão? É o que dá para mim e dá para você. É uma pessoa estar passando uma dificuldade e você de fato ter uma empatia. Ter uma empatia pela situação e pela vida da pessoa e procurar ajudar. Todo mundo quer ser íntimo, mas ninguém quer pagar o preço. Ninguém não, poucos querem pagar o preço para ter uma intimidade, tanto com Jesus quanto com algumas pessoas. Às vezes vocês veem algumas pessoas mais reservadas na igreja, vá perguntar como é que ela foi ferida. Por isso que muitas vezes a pessoa não quer relacionamento. Já se feriu tanto, vai dizer: vou me ferir novamente. Faça aliança, fale a verdade, viva de uma forma digna. Esses dois relacionamentos de João e Judas são dois tipos de relacionamento totalmente diferentes, mas de duas pessoas que estavam no mesmo ambiente. Tanto Judas quanto João, eles estavam ouvindo as mesmas coisas.
eles ouviam a mesma coisa de Jesus. Eles eram cuidados por Jesus, eles sentavam à mesa, mas o coração, diga o coração, deles era totalmente diferente. Como é que está seu coração nessa manhã? Quer ter intimidade? Não tem coração ganancioso. Quer ter intimidade com pessoas? Não almeje o que ela tem. Almeje aquilo que o Senhor tem para você. Por isso que às vezes dentro da igreja, você sai com uma pessoa, aí você começa a usurpar da pessoa. A pessoa vai se afastar de tu, irmão. Presta atenção. Liga o Bina. Lembra do Bina? Da mensagenzinha? Do bip. Se relacione por amor. Se relacione sem interesse. Eu vou me relacionar com fulano porque fulano é um cara muito influenciador. Aí você se aproxima, machuca, acabou. Acabou o relacionamento dentro da igreja. O maior problema de uma família é a falta de unidade. O maior problema que tem dentro da nossa família, da nossa casa, de todos os projetos da igreja, é a falta de unidade. É falta de estarmos fazendo a mesma coisa, não a mesma coisa, mas estarmos fazendo de várias maneiras para cumprir um único propósito, de atrair pessoas para Jesus. E é fácil entender o plano que o diabo tem para a igreja. Tudo o que Deus quer prosperar, o diabo quer destruir. Acabou. Como é que eu vou identificar os planos do diabo? Tudo que Deus quer prosperar, ele vai querer destruir. Tudo. Casamento, dinheiro, roupa, tudo. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. E Deus, ele quer prosperar a família e a igreja. Dentro dessa palavra prosperar tem o dinheiro. Mas irmão, a vida da gente é 10% dinheiro e 90% outras coisas. Sabe por quê? Nós trabalhamos 30 dias não pelo dinheiro, mas para executar as coisas para que o dinheiro venha. Quem trabalha pelo dinheiro vai enlouquecer. O dinheiro talvez seja um fim, mas para eu ter dinheiro no final do mês eu preciso cumprir tarefas. E essas tarefas são enormes. E Deus, ele deseja também nos prosperar financeiramente. Mas Deus, ele quer nos prosperar emocionalmente. Eu vejo pessoas que ganharam dinheiro a vida toda e estão gastando agora o dinheiro para cuidar da saúde. Papai, ganhando dinheiro milionário. Aí descobre que tem um carcinoma hepático celular, um câncer no fígado, que é o terceiro que mais mata. Descobre que na hora que estava tomando banho, passou a mão aqui, percebeu um nódulo na mama, vai fazer uma tomografia de RAD5, uma mamografia, e depois você vai fazer uma ressonância e o médico diz, eu estou percebendo que tem algum problema no fígado também, que você fez abdômen. E aí, cadê o tempo? Cadê a vida? Cadê? Passou a vida todinha trabalhando, adquiriu N doenças. Eu não estou dizendo que você não deve trabalhar. Nós temos 3, 4 negócios, por isso que eu tomo pregabalina de 75, desenvolvo vacina de 50 e ampliquitina de 25. Eu tomo pantoprazol de 40, uma atenolol de 25 e o Benicalam 40 por 5. Mas eu estou aqui tomando água porque senão eu fico seco. Cada um tem suas escolhas. Eu estava andando com meu filho, Mateus vai se operar, graças a Deus, quarta-feira, né? Mateus vai se operar quarta. Mateus, ele teve uma lesão no joelho, quando ele estava voltando do Palmeiras para cá, teve uma lesão no treino. Mateus joga futebol, vocês sabem, e teve um rompimento de ligamento cruzado anterior, aquela lesão que passa 9 meses e tal. E eu falei para ele dentro do carro, filho, o sucesso tem um preço, e o preço é a saúde, em todas as áreas. Não adianta. Em algum momento você vai se encontrar com situações emocionais. Em algum momento você vai se deparar com situações físicas. Depende do que você estiver fazendo. Mas é na igreja que vamos aprender a viver em unidade, em santidade e em aceitação.
Aceitação não é acatar tudo que você faz. Mas aceitação é entender que mesmo da maneira que você é, nós precisamos conviver. Ontem lá em casa, tinham pessoas de todos os níveis, se a gente fosse olhar. Todos os níveis. Não foi, Ian? Todos os níveis, conversando, é massa. E às vezes eu passava e eu ouvia algumas conversas, eu ficava, Deus, né? Uns falando sobre filosofia, sobre antropocentrismo. Eu disse, que massa, os caras são inteligentes. Aí daqui a pouco estavam os outros, só tinha uns que só faziam comer, eu estava nesse grupo. Comer. Então é isso. Precisamos aceitar as pessoas independente do nível. Você não vai chamar ele para trabalhar. Agora, se você for chamar ele para trabalhar, você vai medir o currículo dele. Mas aqui na igreja tem lugar para todo mundo, irmão. Tem lugar para todo mundo. Ah, eu quero cantar. Fale com a Elisângela, ela que vai lhe aprovar. Eu quero tocar. Fale com o Vini. Pronto. Eu era terrível com relação à música. Eu não sei tocar nem cantar. Mas teve uma menina que, na igreja que eu fazia parte, ela disse, pastor, eu sou doida para cantar no louvor da igreja. Eu disse, cante aí, né? Aí ela cantou. Aí eu disse, e aí, pastor? Eu não tinha filtro. Se meu filtro hoje é aquele 103, não é nem o 102, é o maior e ainda vaza. Aí eu disse, ai, irmã, para ficar ruim, tem que treinar muito. Não façam isso comigo. Isso é terrível. Mas o que eu dizer? Não, irmão, pense em outra coisa. Você sabe desenhar, sabe pregar. E às vezes tem gente que não dá. Mas tem lugar para todo mundo na casa do Pai. Essa igreja precisa. A pastora Adriana tem desenvolvido esse projeto lá em cima da igreja Kids. Então precisamos estar juntos. Precisamos celebrar o Senhor. Precisamos de pessoas para servir na casa do Senhor. Ah, a igreja Kids e tal. Fique lá com uma joinha do seu filho 40 minutos, com mais 8 joinhas juntos para você ver se você aguenta. É o que a situação, né? O que se tem, sirva, se disponibilize. Eu disse aonde? Eu disse na reunião lá em casa. Eu vou para a igreja Kids. Não, você na igreja Kids, acho que é isso, não vai. Porque o senhor vai pegar o menino e tio, fica quieto, tio. Então é isso. Então vamos falar sobre família, sobre igreja. E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é que a honra de pertencer a uma família confere a você um nome. Veja o que é que diz em Lucas 1,31. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Essa foi uma palavra direcionada a Maria e a José. Nesse caso a Maria, quando ela ficaria grávida, e imediatamente, a primeira coisa que ela recebeu, antes da criança nascer, foi o nome de Jesus. Antes de você nascer, Deus sonhou com você. Amém. Deus sonhou exatamente do jeito que você é. Dá para melhorar um pouquinho da Botox, que tem gente aqui com preço bom. Para melhorar linhas de expressão, né? Mas é sério. Vamos caminhar. O cristão é uma expressão que nos identifica com Cristo e nos faz participantes do reino. Dalai Lama falou algo muito interessante. Disse assim: eu não sou cristão por causa dos cristãos. Às vezes o nosso testemunho é muito ruim e as pessoas não veem. Você pode saber muito, ter um poder de convencimento maravilhoso, mas o pessoal vai querer ver você no dia a dia, em cada situação, para ver se de fato esse Jesus que você está pregando é vivo ou não. O ímpio não tem experiência com o Senhor, não. O ímpio, ele pensa no ser humano e na atitude do ser humano, e ele entende muitas vezes
que não é por ter um Deus ou não, é a obrigação da gente amar, é a obrigação da gente servir. Espiritualmente falando, você precisa definir com qual família você faz parte, ou de qual família você faz parte. A minha família é a Igreja Batista em Alphaville. Esse é meu sobrenome. E o seu? De que corpo você tem feito parte? Eu estou desigrejado. Procura uma igreja imediatamente. Procura um lugar para você congregar, para você estar com pessoas. Vem estar aqui conosco, comer 1 quilo de sal também. Não é só churrasco, não. A gente vai estar junto, caminhar nesse propósito do Evangelho. Vamos estar juntos, irmãos. Vamos caminhar para Jesus. O segundo ponto, que é a honra de pertencer a uma família, confere a você uma identidade. Lucas 1,35, o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Jesus tinha um nome, Jesus, mas a identidade dele era de santo e de filho de Deus. Qual é a sua identidade? Será que você ainda é aquela menininha ou aquele menininho da festa da 8ª série, que hoje é no ano? Ou a festa do 3º ano da escola, que você enlouqueceu para fazer o que você estava imaginando fazer? Qual é a sua identidade de fato? Quem é você nessa manhã? O que é que você precisa mudar nessa manhã? Bem-vinda, Ana. O que é que você precisa ter de contexto de vida nessa manhã? O nome do bebê seria Jesus, mas como eu falei, ele seria chamado Santo e Filho de Deus. Há duas vertentes teológicas que falam que nós devemos professar que somos pecadores ou que somos santos. Pecadores no sentido de ter uma vida de pecado, mas se arrepender. Ou viver uma vida de empoderamento, dizendo que nós somos santos, lutando contra o pecado. Os dois vão para o céu. Mas busque ser um santo, lutando contra o pecado. Isso vai nos aproximar mais do Senhor. Isso vai trazer uma identidade para a nossa vida. E a forma que você é chamado define a sua identidade. Certamente você tinha um apelido quando era pequeno, quando era novo, né? E eu estava pensando sobre isso, Silvio. Eu sempre fui alto e eu andava com uma galera de 17, 18 anos. E quando uma galera de 17, 18 anos pega um garoto de 11, 12, é para dar pau, dar murro, quebrar no cacete. E colocaram o meu apelido de hematoma. Porque de fato eles me espancavam, brincando. Aquele murro que dá aqui, né? O caçotezinho de lado, que eu levei muita cipuada. Qual foi a minha solução? Arte marcial. Ser perito. Eu estudei com Davi da pedrada. Infelizmente. Então, a sua história de ser perito, como Davi, talvez você tenha sido como eu, chamado de burro. Meu pai me chamou de burro, porque o cara era inteligente mesmo, tinha 3 faculdades, curso superior de polícia, estrategista. Ele me chamou de burro. Eu tinha 2 opções: ou ser burro, ou me formar em matemática e estudar, porque eu reprovei por causa de 1 décimo em desenho geométrico e 2 décimos em álgebra, na 6ª série. Mas por quê? Porque não me passaram no conselho de classe. Tem professor aqui? Tem professor? Eu era muito educado, um jovem, um rapaz latino-americano. E eu vim carregado dessas situações. Talvez você tenha sido chamado de incapaz, de imprestável. E até hoje você está carregando essa situação. O diabo nos dá apelidos, mas Deus nos dá uma identidade. Amém. Deus nos dá uma identidade.
E eu aprendi uma coisa com apelido, que eles duram certo tempo. Eu não era um hematoma. Às vezes as pessoas colocam um apelido em você e você não tem nada a ver com aquele estereótipo, né? Colocam, às vezes a pessoa não é gorda, mas e aí gordo? E aí não sei o que, e você vai acreditando nessa parada. E hoje em dia ninguém chama mais você assim, sabe por quê? Porque a sua maturidade validou o seu nome. Precisamos amadurecer, sabe? O que nós éramos no passado, nós éramos no passado. E precisamos entender que hoje, se temos áreas a serem resolvidas, para buscarmos uma identidade no Senhor, isso precisa de fato ser real na nossa vida. Precisamos abrir o nosso coração para Jesus e ter uma vida de transformação. Terceiro ponto, a honra de pertencer a uma família concede a você a aceitação. Lucas 3, versículo 22. Então veio do céu uma voz dizendo: Tu és meu filho amado, em ti eu me agrado. Deus se agrada de você. Eu não tenho medo de dizer isso. Independente do quão você esteja sujo, mas Deus se agrada de você, de ter saído da sua casa e ter vindo à casa dele para glorificar o nome dele, para honrá-lo e para servi-lo. O Senhor se agrada da sua vida. E neste ambiente você é aceito como você é. Eu posso fazer tudo. Fazer tudo é outra coisa, irmão. Lhe aceitar como você é diferente de aceitar o que você faz. Você pode chegar aqui na igreja, pastor, eu faço isso e isso. Nada vai me afastar dele porque ele faz isso e isso. Agora, se eu compactuo, é diferente. Então precisamos entender que nem tudo que você faz na igreja que você congrega é porque o pastor aceita. É porque talvez você não esteja envolvido a tal ponto e nem tenha maturidade para entender essa responsabilidade que você tem no reino. Precisamos ser responsáveis pelo reino. Mas a maturidade vai nos levar a níveis maiores. Tem pessoas que... Eu vou falar de assuntos. Vou falar um assunto. Bebida. Que é um assunto que muita gente fala por aí. Que às vezes é o assunto mais evidente. Porque ninguém vai se masturbar no meio da rua. Desculpa a expressão se estiver jovem, mas isso faz parte. Ninguém vai fazer isso no meio da rua. Senão vai ser preso. Mas é tão pecado quanto empurrar alguém, quanto mentir, quanto beber. Porque uns fazem isso dentro do quarto e outros fazem isso no meio da rua. Precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Se você tem algo a ser tratado, a aceitação significa que nós vamos te ajudar. E você vai me ajudar. Se você for jogar futebol comigo, você vai perceber que tem várias áreas que eu preciso ser tratado. E eu não preciso ser super-homem. Marcelo sabe quando bate uma babinha com a gente, né? Eu tenho uma massazinha maior do que os outros. Então, quando aplica a gravidade, eu caio em cima de alguém e pronto. Às vezes você cai sem querer, né, Marcelo? E queremos te levar ao entendimento de que permanecer com algumas práticas dessa vida vai te prejudicar. Você não precisa colocar na cabeça de ninguém que o que ele está fazendo é errado. Talvez a pessoa já saiba, mas qual impacto isso vai causar na vida dele? E abraça, ama. Gente, teve um rapaz que veio nos visitar aqui na igreja que eu fiquei impactado. Sabe o que foi que ele disse? Numa roda, para muita gente, eu sou homossexual, eu sou ex-homossexual. Eu fiquei ouvindo ele. Sabe por que eu parei de ir para a igreja? Porque quando os homens descobriam que eu era homossexual, eles não queriam mais me abraçar. E as mulheres me afastavam dos maridos dela. Falei, que loucura, velho. Falei, que loucura.
E ele veio aqui na igreja, a primeira coisa que fizeram com ele foi abraçá-lo. Independente de... Eu conheço esse jovem há um tempo. Gente, estamos afastando pessoas de Jesus por causa da religiosidade. Sabe o que é que a pessoa precisa? De um abraço. De estou aqui com você. E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Miles Monroe, um homem de Bahamas, um pastor que ele morreu num acidente aéreo, acho que vocês sabem dessa história. Ele diz assim: você só conseguirá avançar para o seu futuro quando abandonar o seu passado. Eu quero um nível maior. Não é uma fórmula mágica não, que vai te dar um nível maior não. Teremos níveis maiores quando nós começarmos a abandonar os pesos do passado. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não existe outro caminho para isso. E aceitação não significa que vamos alinhar com você ao seu propósito. Pelo contrário, é a aceitação e o amor que nos levará a confrontar, a alinhar, a ajustar e a falar o que for preciso. Talvez você vai precisar ouvir algumas coisas que você não gosta. Como eu ouvi do meu psicólogo semana passada, que deu direto em mim, que eu disse: meu irmão, esse cara é corajoso. Mexe, mas transforma. Incomoda, mas restaura. Talvez você precise ouvir que você é chato. E que as pessoas não querem estar com você porque você é cabuloso. Para que você mude e aprenda a conviver. Você é possessivo, você muda. Eu sou chato também, irmão. Vamos conviver junto. E a gente precisa entender, tem que ser maduro. Você não tem um pastor religioso. Eu não gosto de negócio de religião. Mas também não quero viver de qualquer forma. A gente vai ter que viver junto, se respeitando, cada um com suas limitações. Sabe por quê? Porque o céu é de Jesus. Talvez se o céu fosse seu, você não me quisesse lá. Mas já que o céu é de Jesus, irmão, eu vou estar lá. E se Jesus não estiver no céu, como dizem alguns teólogos, e o céu for em outro lugar, eu vou estar onde Jesus está. Então esteja onde Jesus está. Quarto ponto: a valorização de pertencer a uma família confere a você valorização. A honra de pertencer a uma família. Olha o que é que diz Lucas 4, 18 e 19. E o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres de dinheiro ou pobres de espírito? Os dois, viu? Aqui entenda-se os dois. Pobreza não é só dinheiro. Mas aproveita aí e prega tanto para o pobre quanto para o pobre de espírito. O rico também é um povo não alcançado. O rico muitas vezes é pobre de espírito. E precisamos entender isso. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Libertar e curar. Ora pelos outros, irmão. Que a cura, que a libertação. E para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável. O ano da graça do Senhor. Jesus recebeu um nome, ele recebeu uma identidade para fluir em seu chamado. E você recebeu dons, dados da parte de Deus, para fluir no meio da igreja. Para servir a igreja, para servir os irmãos. E um pouco da nossa missão dentro da nossa família é: você foi ungido para libertar os presos e para pregar as boas novas e levar uma nova perspectiva de vida às pessoas, uma nova visão, irmão. Precisamos entender, precisamos direcionar, dar sentido muitas vezes às pessoas que não têm. Você às vezes vai conversar com a pessoa parece uma bestalhada, lá em Recife chama lolô. O cara não sabe nada da vida, não quer nada. E por cima fumou um baseadozinho que terminou estragando alguns neurônios.
maconha é bom, irmão, com algumas químicas. Meus amigos, tudo que fumarem maconha, a maioria está abestalhada. A maioria. A maconha na base medicinal é massa. Mas eu tenho um bocado de amigo que, dando bola, faltava aula. No vestibular não cai. Quantos baseados você fumou a semana, multiplica pelo... Não cai isso não. Cai ciências, física, química, biologia. Então faltou aula, levou pau. Mas maconha não mata. Mas a consequência, irmão, o problema não é o álcool, é a consequência que ele traz. O problema não é a prostituição em si, mas são as situações que a prostituição causa. E as situações, eu ia chamar um nome, mas para vocês baianos é ruim, né? Vocês não gostam, mas lá em Pernambuco pode falar que é desgraça no sentido de não ter a graça, ser desprovido da graça. Nós não podemos ser desprovidos da graça de Deus. O que quer dizer isso, pastor? Não podemos viver deliberadamente no pecado, ou não podemos viver em pecado. Sabe por que muitas vezes você não conhece a vida? O pastor Nicolas falou um negócio massa. Você tem a ata da igreja que o seu pastor foi ungido. Você estava no dia da consagração dele. Você convive com ele para saber quem é o cara. Graças a Deus a gente convive junto. Eu tenho limitação. Eu tenho minhas falhas. Como certamente grandes pessoas têm suas falhas. E a gente está em buscando Jesus para que a nossa vida mude. Você quer mudar nessa manhã? Vou perguntar de novo. Você quer mudar nessa manhã? Amém. Mudar de vida? Amém. Ter uma perspectiva diferente? Amém. Então o quinto ponto é que a honra de pertencer a uma família confere a você responsabilidades. Quer mudar? Vai ter um preço para isso. Preciso assumir algumas responsabilidades, tanto na minha vida pessoal, quanto no trabalho, quanto na minha família, e quanto na igreja, ou o que eu for fazer. Precisamos assumir a responsabilidade. Não dá para fugir. Eu acredito que foi, não lembro qual foi o estadista americano, mas foi o 37º presidente dos Estados Unidos. Ele falou: as transferências de culpa encerram aqui. O que é que ele quis dizer com isso? Estavam pedalando situações a serem resolvidas no governo americano, e ele disse: sou eu que tenho que assumir as transferências de culpa, os tratos sucessivos, os problemas geracionais da minha família. Se estão me afetando, quem tem que resolver sou eu. Minha mãe casou grávida, minha irmã não, acho que não aconteceu isso, estou dando uma suposição. Minha irmã não casou grávida, minha prima não casou grávida, fulano, ou seja, há uma maldição instalada na sua família. O que é que você tem que fazer? Viver em santidade. Não tem outro caminho para você interromper um ciclo. Você precisa assumir uma responsabilidade por uma geração. Jesus assumiu uma responsabilidade por uma geração. Os apóstolos assumiram uma responsabilidade por uma geração. E não vai ser diferente de nós. Nós precisamos assumir responsabilidades pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos em Cristo. E não dá para negociar isso não. Olha o que é que diz Mateus 28, 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Jesus estará. Ele falou isso no passado. Essa palavra ecoa. Deus está comigo. Eu perguntei ao meu pai por que ele colocou meu nome Emanuel. Porque ele disse: eu sei que quer dizer Deus conosco. E no meu parto, quando eu nasci, eu passei 3 segundos sem oxigênio no cérebro. Aí eu acho que pegaram uma turbina e botaram tanto oxigênio que eu fiquei agitado. Minha mãe tem uma lesão no externo porque eu nasci colado. E antigamente a medicina não tinha algumas tecnologias e forçaram muito para que eu pudesse sair empurrando. E minha mãe
E eu ia morrer no parto. Eu nasci laçado no pescoço, como tinha, acho que puxaram pelo braço, pela perna, pelo nariz, pela orelha que veio grande, saíram puxando para que eu pudesse vir. E eu passei esses 3 segundos sem oxigenação, né? Fui para UTI e tal, e meu pai escreveu essa carta para mim, dizendo que eu sou um projeto de Deus, irmão. Acabou. Então a palavra que foi liberada, ela ecoa pela eternidade. Amém. Então a palavra que você recebeu de bênção vai se cumprir na sua vida. E a de maldição, ela vai ser quebrada. Amém. Todas as palavras de maldição, porque maldição agora vai. Maldição sem pouso, ela não surte efeito. Graças a Deus. Então precisamos assumir a responsabilidade para que encerre em nós uma geração perversa, uma geração que vive nos padrões mundanos. E toda família tem sua responsabilidade. Qual era a minha responsabilidade na minha casa? Lavar banheiro e encher garrafa. Era terrível. Quando eu casei, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um gelágua. Minha sogra, compra não, é gelágua, porque tu é doido, eu vou ficar enchendo garrafa. Eu tenho um trauma de infância, eu vou resolver logo isso. Comprei o gelágua e botei em casa. Então precisamos, mas nós já tínhamos, os meus irmãos tinham responsabilidades, né? Minha irmã gostava muito de estudar, às vezes estava eu fazendo as coisas e ela estudando ciências e tal. Então cada um tinha a sua responsabilidade. E nesta casa, nessa família, Deus nos chamou com a responsabilidade de ganharmos pessoas para Jesus. Amém. Você veio para a terra, meu irmão, para fazer a diferença, para ganhar pessoas para Jesus. E essa nossa responsabilidade aqui, você vai fazer da sua forma, da maneira que Deus te criou, na tribo que Deus te colocou, no bairro onde você mora, e do seu jeito, irmão. Cada um tem uma maneira, cada um tem uma forma de adorar a Deus, mas que todos adorem ao Senhor, que todos louvem ao Senhor, e que todos busquem a vida do Senhor. Se você foi chamado para pregar, pregue. Se você foi chamado para ser um empresário influenciador, seja um empresário influenciador. Se você foi chamado para ser um policial militar, para pregar, vá lá e faça. Mas faça para o Senhor. Adore ao Senhor. O importante é que todos nós precisamos estar empenhados em ganhar pessoas para Jesus. Amém. Faça isso hoje, amanhã, na sua casa. Chame seus amigos. Chame seus amigos para estar com você, para você falar do amor de Deus, para você contar. Ah, mas eu não sei a Bíblia. As pessoas querem ler a sua vida. Depois eles vão se aproximar. Aí traz ele para a EIB, Escola de Imersão Bíblica, para o pastor falar aqui sobre o fundamento da fé com ele e tal. Mas no meio da rua, a única oportunidade que as pessoas vão ter é de ler o nosso testemunho como padrão e como estilo de vida. Não tem outro jeito. E precisamos ter essa mentalidade. Para finalizar, a honra de pertencer a uma família confere a você uma visão. João 10, versículo 30 diz que eu e o Pai somos um. Jesus veio nos ensinar um padrão de relacionamento em família. Jesus e Deus, eles eram um. E nós, como igreja, precisamos entender esse senso de unidade. Unidade não quer dizer, a gente às vezes está conversando, unidade, não vamos fazer a mesma coisa não, viu? Eu sou diferente de você. Mas seja sinérgico ao rio. O rio de Deus. Deixe o rio de Deus fluir sobre sua vida. Se relacione. Irmã Jacilane está na segunda-feira aqui fazendo um trabalho maravilhoso com as mulheres. Alguém, todas as mulheres aqui conhecem Jacilane? Não? Conhece não? Quem é que nunca nos visitou aqui, que não conhece Jacilane, que vai almoçar na casa de Silvia hoje? Eu já ia conhecer, tá? Por isso que, gente, venha preparado no próximo culto, com sunga e maiô.
Porque depois a gente vai se relacionar. Oh Deus, eu amo esse lugar. Mas pastor Nicolas, uma igreja grande, é massa. Um campo de futebol, um lugar para fazer churrasco. Bota esses abençoados para correr no meio da rua, no mato. Para eles se relacionarem com tatu, com cobra, para correr e viver. E não será possível uma família viver em divisão. Não dá. Precisamos viver essa unidade. O apóstolo Paulo nos ensina isso em Filipenses 2, 1 e 2. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, e um só Espírito e uma só atitude. O apóstolo Paulo estava dizendo assim: se vocês querem estar comigo, vamos caminhar em uma só fé. Vamos adorar o único que é digno de receber a honra, a glória, o louvor e a adoração. Vamos servir ao Senhor com alegria. Vamos usar os meios de ir para o cinema, de estarmos juntos, mas adoremos ao Senhor e louvemos o seu nome. E uma família precisa ter uma visão. Quando eu era pequeno, eu aprendi com minha mãe algumas coisas. Minha mãe quebrou cabo de vassoura na minha cabeça, mas eu a amo. Eu perguntei à minha mãe: mãe, por que o pai do meu amigo deixa ele fazer isso e a senhora não? E minha mãe respondeu assim: você não é seu amigo e nem eu sou o pai do seu amigo. Aqui tem ordem. Na casa de Deus tem ordem. Na casa de Deus nós vamos andar dentro daquilo que Deus determinou. E naquele tempo era difícil compreender isso, porque eu era criança. Mas hoje eu sou adulto. Hoje você é adulto e você amadureceu. E como família, nós temos o nosso jeito de ser. Às vezes nós carregamos tantas estruturas e viemos de tantos lugares diferentes. Mas aqui nessa igreja nós vamos viver em comunhão. Abra seu coração para estarmos juntos. Abra seu coração e decida permanecer na família de Deus. Decida estar juntos. As pessoas podem ser diferentes, mas a visão deve ser a mesma. Você é diferente de mim, tudo bom. Você pode ser diferente de mim, mas a nossa visão ela precisa ser a mesma. Precisamos andar no propósito e caminhar nesse rio. Eu queria orar por você e concluir, Caleb, com o Salmo 68, versículo 6 novamente. Que Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes eles vivem em terra árida. O solitário tem uma casa caso ele deseje. Se você está sozinho nessa manhã e você desejar ter uma casa, um local para servir ao Senhor, essa é a sua casa, esse aqui é o lugar que Deus preparou para você e para a sua família. Vamos caminhar juntos. Estamos crescendo semana após semana. Deus tem feito algo maravilhoso no nosso meio e tem nos unido para isso mesmo, para a glória do Senhor. E meu convite nesse dia é que você venha fazer parte dessa família. Venha se envolver mais com a obra do Senhor. Venha se envolver mais com aquilo que Deus está fazendo. E quero finalizar, Caleb, com Efésios 2, versículo 19, que diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aleluia. Sinta-se parte dessa casa. Essa aqui é a sua família. Não existe família perfeita. O único perfeito é o Senhor. Mas a nossa mão vai nos unir, mesmo sendo imperfeitos, a cumprirmos um propósito poderoso para a glória de Deus. Amém? Amém. Quero orar por você. Eu quero orar por você que não é batizado. Dia 30 de agosto
nós teremos o nosso batismo. E você quer fazer isso publicamente. Batismo não é meio de salvação, mas batismo é a confirmação legal aqui na terra de que você quer se apresentar perante a sua igreja, para dizer: eu sou um de vocês. Então dia 30 vai ter o batismo. Eu quero orar por você que porventura já frequentou várias igrejas, não está em igreja nenhuma. Eu quero orar por você e também queria que você orasse para ver se faz sentido caminharmos juntos. Nós precisamos de você como amigo, como família e como irmãos. E você que nunca tomou uma decisão de servir a Jesus, ei, Ele é maravilhoso. Amém. Jesus é poderoso. Jesus não está, Ele não veio para os sãos, Ele veio para os pecadores ao arrependimento. E Jesus quer fazer algo maravilhoso nessa manhã na minha vida e na sua vida. Você pode curvar a sua cabeça? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua glória. Quero colocar a vida de cada irmão aqui no teu altar, Senhor. Amém. Quero orar por cada familiar, por cada pessoa. Senhor, que o coração possa estar sendo transformado, restaurado para a tua glória. Amém. Queremos abençoar os pais, as mães, os jovens, as mulheres. Vamos adorar o Senhor. Não, esse não pode ser teu fim. Não é que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar. Tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não. Vamos cantar essa música juntos? Esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar. Ver tua família se acabar.
esse mês já é o mês da família, viu, pastora? Julho já virou o mês da família aqui na igreja ainda. Não preciso chancelar a palavra do pastor, mas esse fim de semana a gente fechou mesmo com fios de ouro. Fechamos mesmo, né? Nós estamos juntos assim, alguns, desde sexta-feira que a gente está vivendo um pouco mais em comunidade. Passamos ontem o dia inteiro juntos, sem estar combinado, sem estar muito combinado. Mas foi ainda homens de um lado, mulheres do outro, mas foi maravilhoso. Nós podemos conhecer um pouquinho mais de cada um, sentir um pouquinho mais de cada um. Como disse o pastor, nós somos diferentes, adoramos a Deus de maneiras diferentes, mas o nosso alvo é um só. Nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo. Certamente tem os espinhos, a gente se sente um pouco, né? Tem algumas pessoas que não se encaixam igual a nós somos, mas nós amamos a Deus. Então vamos orar pelos irmãos, ora ali, me incomoda isso, ou mude a mim, Senhor, porque sou eu que estou, né, fresca demais. E o Senhor vai moldando, porque o importante, nós teremos uma família só no céu. E eu quero estar lá. Quero ver cada um de vocês lá conosco, adorando ao Senhor, que tem uma família só no céu. Então não nos portamos com os espinhos um pouquinho mais apertados de cada um, ou os meus próprios que dói em mim. Não. Vamos nos alegrar juntos. Tá bom? Vou pedir só um momentinho para vocês, para a gente dar os primeiros avisos. Podem sentar. E eu quero saber se nós temos visitantes.